Falar de coisa boa, falar de saúde, né? A gente tem a alegria de receber hoje aqui nos estúdios a doutora Elaine Diniz, ela que é dentista da Caicó Sorridente, para falar de um tema que é o traumatismo dentário em crianças. Elaine, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama 95. É uma imensa alegria estar aqui novamente nos estúdios da Rádio Rural, conversando com vocês um pouco sobre saúde, né? E falando desse tema para tranquilizar um pouco os pais, as mães e até os professores e professoras, que é o traumatismo dentário. Então, por mais que seja assim um nome forte, traumatismo dentário, é uma ocorrência muito frequente em crianças? muito, Marcos, muito. Principalmente nos primeiros anos, até os 6 anos, quando as crianças, né, começam a ir para a escola, começam a andar e caem, né, às vezes até mesmo andando da própria altura. A primeira região a bater no chão é qual? A boca. Então, lá vem todo aquele estresse, né, preocupação dos pais, porque a boca é uma região que tem muitos vasos sanguíneos, a criança vai chorar, vai sangrar muito, e aí bate o desespero. Mas nessas situações, o que fazer? Primeiramente, os pais, os professores, aonde acontecer, se acalmar, passar a calma para a criança. Quando acontecer o momento da queda, seja como ela for, depois de acalmar, lavar o sangramento da criança, lavar onde ela caiu, se arranhou, procurar se caiu o dente ou algum pedaço do dente, guardar esse dente armazenado no soro fisiológico, em leite ou até mesmo na própria saliva da criança e procurar um odontopediatra, um consultório odontológico o mais urgente possível. Então, no caso, o traumatismo ou o traumatismo dentário, ele é a quebra do dente, no caso? Existem vários tipos de traumatismo. Pode ser a quebra do dente, pode ser a fratura do dente desde a sua coroa até a raiz, pode ser simplesmente um corte nas estruturas da boca, na língua, a laceração, pode ser somente um amolecimento do dente com sangramento, pode ser uma intrusão do dente, que é o quê? Quando a criança bate no chão, o dentinho de leite entra para dentro. E aí causa muita dor, inchaço, a criança fica chorando muito, pode ter febre, pode até prejudicar o nascimento do dente permanente. Pode ser também o dente, ele amoleceu e afastou para a lateral, que aí a gente vai chamar de subluxação lateral. Então, quando acontecer isso, tem que ir o mais rápido possível para o consultório odontológico. Isso é urgente? Urgente. Aonde ela estiver, seja na escola, os professores precisam dessa orientação. Isso até era para ser incluído nas escolas, através do programa de saúde da escola, nas unidades de saúde, onde os dentistas visitam as escolas para fazer a avaliação das crianças, aplicação de flu. Quando eu fazia graduação na UERN, que eu era inserida num projeto de extensão no bairro Alto da Boa Vista, a gente fez esse momento de programa de saúde da escola e nós fizemos uma capacitação dos professores daquela escola lá, de como eles agirem diante dessas situações. Então, para cada tipo de traumatismo, vai ter uma conduta diferente. A primeira sempre é correr para o dentista, porque quando chegar lá, a gente vai avaliar qual foi o tipo de traumatismo e aí executar a conduta correta. O que é nesse caso, além de procurar, por exemplo, o especialista na área, né, que é o dentista, o odontólogo, né? Quais os outros cuidados que eu tenho que ter enquanto não chego, por exemplo, ao consultório? Pronto. Quando aconteceu o incidente, né? A pessoa que estiver perto da criança deve lavar o sangramento dela para tirar o corpo estranho, a sujeira, se for na terra, se for um parque, em uma praia, se for numa calçada, para tirar essa contaminação. Depois, procurar se caiu o dente, se o dente saiu fora da boca, se o dente avulsionou, tecnicamente falando. Se o dente tiver avulsionado, pega o dentinho, armazena
em um soro fisiológico, ou em leite, ou na própria saliva da criança. Depois de ter lavado todo o sangramento, manda ela cuspir, bota na saliva, no copo e corre pro dentista. Não lava o dente, que é para não tirar as fibras ali, as células da boca. Se for um dente permanente, quando chegar no dentista, a gente vai tentar uma técnica de reimplantação. Colocar o dente no lugar novamente. Vai anestesiar a criança, conter ela, acalmar e vai fazer essa técnica. Quando reimplanta, coloca um fio colando nos outros dentes laterais e aí a gente vai medicar e acompanhar durante 21 dias e fazer raio-x para ver se esse reimplante do dente permanente digamos assim, interagiu com o organismo e vai ser possível ficar ali. A forma correta de guardar o dente caído, ela é importante nesse processo. Muito importante, porque se lavar o dente com água ou com qualquer outra coisa, já pode tirar ali as células, as fibras, que vai ajudar na união do dente de volta na boca. Fazer aqui uma pergunta de quem quer aprender, realmente. Pode até ser uma besteira, mas é correto, por exemplo, de repente um dente caiu. Tanto vale para criança como para adulto. Eu guardar esse dente entre um papel higiênico, com algodão ou não? Não. Do jeito que tiver o dentinho lá no chão. Ou o dentão, né? Ou o dentão. Porque a maioria dos pais, quando chega nesse momento, fica tão desesperado que nem sabe diferenciar se é o dente de leite ou se é o dente permanente. Então, por isso que eu digo logo, viu o dente ou o pedaço do dente, pegue. Qual a região de pegar do dente? Não pegar na raiz. Pegar na coroa, que é a parte que mostra quando a gente sorri. Pega lá, bota dentro de um copo com soro fisiológico. E o que é mais fácil? A saliva. Manda a criança cuspir ali com sangue mesmo, cuspir dentro de um copo. Porque a própria saliva da criança vai ter minerais, vai ter estruturas ali que vão conservar o dente até chegar no consultório. Então, não lave o dente em água corrente, nem enrola em papel, nem algodão, nem gás. O jeito que tiver, pegue. Leite, soro ou a própria saliva e não pegar na raiz. Se o dente for permanente e o atendimento for até 3 horas, dentro de 3 horas, a gente consegue fazer esse procedimento de reimplante e aí fica acompanhando. E aí também outro caso bem parecido é quando, esse caso que eu estou falando é quando o dente sai, né, do alvéolo, do osso que ele está inserido, é a avulsão. Fazendo só um trocadilho aqui, o dente voou da boca, para não esquecer. A outra possibilidade bastante frequente é ao invés de ele sair, ele entrar para dentro. Então, é a intrusão. Quando acontece esses casos, a criança vai sentir muita dor, vai ter muito sangramento, muito inchaço. E aí, é necessário procurar também rápido o dentista, para a gente fazer um raio-x e ver se essa pancada comprometeu o dente permanente, se for o caso de ser o dente de leite. Se tiver comprometido o dente permanente, a gente vai ter que extrair o dentinho que intruiu, né, que entrou para dentro da gengiva, para não comprometer o permanente. E se não comprometeu no raio-x, se vir que tá tudo bem, vai medicar, acompanhar essa criança e aguardar que ele saia sozinho, né? Que o organismo haja e ele seja expulso ali. João Oliveira? Só eu fiquei curioso aí com a história da reimplantação, né? Isso só acontece em crianças ou adulto também acontece? É possível reimplantar em um adulto ou só em crianças? É possível, só que no adulto a taxa de sucesso é bem menor. Como a criança ainda está em fase de crescimento, tudo ali ainda está crescendo, se proliferando, se formando, na criança a taxa de sucesso é maior. Já no adulto não é possível garantir tanto assim. Mas só com a raiz? Só com a raiz. Se for a questão de quebrar uma parte do dente, tanto em adulto como em criança, é possível a gente colar o próprio fragmento do dente no dente que está na boca. Então a gente coloca a resina, que é o material restaurador, pega o pedaço do dente que você levou e cola no outro e fica o seu dente natural ali colado. A troca de dentes na criança, que é um procedimento normal, né, da nossa vida, né? É também um traumatismo, não? Não. O traumatismo é quando ocorre um acidente, uma queda, uma pancada, um sangramento. O nascimento dos dentes, a troca é um processo fisiológico. É diferente. Apesar que
Alguns sintomas são bem parecidos, né? Quando a criança está nascendo os dentes, ela sente dor, ela fica enjoada, pode ter diarreia, mas ali é um processo que ela tem que passar, que o organismo tem que fazer para que o dente rasgue a gengiva e ele nasça. Diferente do traumatismo, que a criança sofreu um acidente ali, caiu, foi algo externo que aconteceu. E o dente é algo interno do organismo dela, o nascimento. Se for o trauma, no caso, é um dente de leite, precisa ter a mesma preocupação? Se for o dente de leite, aí a gente não consegue reimplantar, porque o dente de leite, geralmente, ele passa por um processo de desgaste da raiz. A raiz dele vai se acabando para poder ter espaço do dente permanente nascer. Então, por isso que não tem como reimplantar o dente de leite, porque na maioria das vezes, quando acontecem essas coisas, a raiz já está nesse processo de se acabar, de desgaste, para vir um outro. Então, para que a criança não passe por algum bullying ou fique, enfim, envergonhada de sorrir, dependendo da idade, como não é possível reimplantar, às vezes a gente faz um aparelhozinho com dente artificial, como se fosse uma prótese infantil. Só um aparelhozinho a criança coloca e fica ali com os dentes no lugar, esperando até a idade dos permanentes nascer. O ouvinte que pergunta qual é a importância do leite materno para os dentes. Muito importante o leite materno. Ele ajuda na formação da nossa maxila e mandíbula, devido ao hábito de sucção. Ele tem proteínas que previnem a cárie, certo? O leite materno, ele também vai ajudar no outro funcionamento do corpo da criança, no seu desenvolvimento. Enfim, são inúmeros benefícios que eu acho que, se eu fosse citar, a gente passaria o programa todo aqui e não acabaria. Sobre essa questão do traumatismo, quando é que existe alguma situação, por exemplo, se demorar bastante a tomar os cuidados, pode trazer prejuízo irreversível? Pode sim, pode perder o dente, a criança pode ter uma infecção, um abscesso, pode chegar a se internar, pode prejudicar a sua fala, provocar consequências nesse sentido, que, sem falar no trauma, né, que ela vai ficar com aquela lembrança se perder o dente permanente. Eu conheço uma paciente que me procurou, hoje ela tem 32 anos, e ela sofreu um acidente nos carrinhos de bate-bate, quando era criança. Nessa época, a odontologia não era como é hoje, não tinha essas orientações. Ela perdeu os 4 dentes da frente, e aí ficou, popularmente falando, banguela, né? Ela era bem jovem. E aí, hoje ela é muito insatisfeita com o sorriso dela, quando ela me procurou, devido a essa ausência dos dentes. Mas reabilitou com prótese. E até hoje ela fala desse trauma que bateu no carrinho, que passou várias noites sem dormir. Na época não foi pro dentista, foi só pro hospital. Eles só medicaram e não cuidou do traumatismo dela. Pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030. O ouvinte pergunta o seguinte: meu filho tem 3 anos e vive com dor de cabeça, né? Tem alguma relação da dor de cabeça com os dentes ou não? Ele diz que surgiu cáries no dente dele. Pode ter sim, tem que fazer uma avaliação, né? Para ver se essas cáries já estão muito avançadas. E pode ter sim, tem que procurar o dentista para a gente avaliar e restaurar esses dentes, remover esse fator de dor, porque os dentes eles são interligados com nervos que vêm do cérebro, nervos cranianos. Então, tem relação direta, não só crianças como adultos. Dor de cabeça pode ter sim relação com a saúde bucal. Outra pergunta: qual é a escova indicada para crianças? Pergunta ao ouvinte. Escova macia, que as cerdas sejam retas, pequenas o suficiente para que durante a escovação a mãe ou o responsável e a própria criança consiga alcançar até os últimos dentes. Então, aquelas indicações que vêm na escova sobre a idade é importante, sei lá, de 0 a 6 meses, que é importante, a criança não tem dente ainda, mas tem que fazer uma escovaçãozinha no sentido de coçar a gengiva para aliviar o sintoma do nascimento dos primeiros dentinhos. Então, tem escovas já também nesse sentido. Tem as chamadas dedeiras, que são escovinhas que coloca no dedo e a gente pode fazer essa massagem na gengiva da criança. Vai ter lá escrito de 0 a 6 anos.
de 0 a 6 meses. E observar, vai ter de 2 a 3 anos, de 3 a 5 anos. Às vezes, como eu sempre costumo dizer, cada criança é uma criança, então olhe a idade na indicação da escova e olhe essas características. Se o cabo, a criança consegue pegar bem no cabo, se você que realiza a escovação consegue, se as cerdas são macias e retas e se cabe direitinho na boca da criança. Outra pergunta aqui, ouvinte, é como tranquilizar uma criança que tem medo de dentista? Levando para o dentista. Levando para o dentista, porque lá, principalmente, não qualquer dentista, um dentista que atenda criança, que seja especialista e capacitado para isso. Se levar para qualquer dentista, não vai ter aquele atendimento diferenciado. Então, lá na Nova Caicó Sorridente, quando tem criança, eu enfeito a sala todinha, coloco brinquedos, animais de pelúcia, visto uma roupa diferente, um jaleco mais animado, mais alegre, coloco uma touca colorida, mudo todo o meu estilo, porque eu também atendo adultos, mas eu viro uma criança para atender criança. Para deixar a criança bem à vontade. Para deixar a criança à vontade. A forma da gente falar com a criança tem que ser uma maneira lúdica. Temos que fazer brincadeiras, ela tem que ganhar confiança no profissional para poder sentar na cadeira. Então, para perder o medo de dentista, só levando ao dentista. E muitos desses medos e tabus que colocam são os pais, né? Isso mesmo. O pai também, às vezes influencia a criança e isso é perigoso também, né? É muito perigoso, porque a criança vai ter um medo subjetivo, um medo de algo que ela nunca nem passou, mas tem medo. Mas é esse o trabalho do odontopediatra, né? Quando chega, a gente não vai cuidar só da criança, vai cuidar da família. Então, quando a gente já está ali naquela consulta, condicionando aquela criança, ganhando a confiança dela, utilizando de artifícios e brincadeiras para que ela perca esse medo, os pais também já vão se tranquilizando e vendo que aquele medo não precisa ter, que é algo ali que a gente tem que cuidar da saúde e que pode ser superado. Elaine Diniz, ela é dentista, está na clínica odontológica Caicó Sorridente, localizada na Avenida Seridó, 384, no centro de Caicó. Telefones 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir, inclusive, aí no @Caicó Sorridente e o seu Instagram, Elaine? @DRA Elaine Diniz. DRA Elaine Diniz. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada, Marcos, e obrigada a todos os ouvintes. 7h29.